E se o próximo ano da sua vida já estiver sendo destruído agora, nas escolhas pequenas que você chama de normais, e se o que está te travando não for falta de talento, nem falta de chance, mas a sua insistência em querer uma nova vida sem abrir mão da antiga? Para por um instante e encara isso com honestidade. Quantas vezes você disse que queria crescer, mas na hora do desconforto correu de volta para o que era fácil? Quantas vezes sonhou alto, mas negociou com a própria fraqueza? Porque o que ninguém gosta de ouvir é simples e brutal. Transformação de verdade cobra caro. E quem quer romper de nível precisa parar de agir como alguém que ainda quer preservar o conforto acima do próprio destino. Você quer olhar para trás daqui a 12 meses e quase não reconhecer quem era. Quer mais disciplina, mais foco, mais resultado, mais respeito por si mesmo. Quer sentir que saiu do lugar, que venceu a procrastinação, que construiu uma mente mais forte, um corpo mais firme, uma vida mais alinhada. Mas deixa eu te dizer o que quase ninguém tem coragem de falar sem enfeite. Isso vai doer. Não falo de dor vazia, nem de sofrimento teatral. Falo do preço inevitável de abandonar hábitos, cortar distrações, suportar desconforto, enfrentar solidão e deixar morrer a versão sua que vive se sabotando. Porque ninguém atravessa uma fase de ruptura real sem sacrificar algo que ama, algo que vicia, algo que acomoda. O seu problema talvez nunca tenha sido querer pouco. Talvez o seu problema tenha sido querer mudança sem ferida emocional, sem renúncia, sem atrito, sem perder nada no caminho. Você quis o próximo nível sem sepultar o padrão antigo. Quis resultado sem custo, quis respeito sem disciplina, quis expansão sem abrir mão da rotina que te enfraquece. Mas a vida não funciona assim. Todo avanço verdadeiro passa por um processo incômodo de rompimento. Cada fase mais alta exige que alguma coisa dentro de você seja desmontada. E é por isso que tanta gente passa anos falando em evolução, lendo sobre evolução, assistindo vídeos sobre evolução, mas continua exatamente no mesmo lugar, só que mais cansada, mais frustrada e mais velha. Quando eu digo pagar o preço, estou falando de coisas concretas. Estou falando de acordar cedo quando a cama parece mais sedutora do que o seu propósito. Estou falando de treinar mesmo exausto, estudar mesmo sem vontade, trabalhar no seu projeto, enquanto outras pessoas estão relaxando. Estou falando de recusar convites, perder eventos, abrir mão de distrações e até parecer estranho para quem vive preso ao imediatismo. Estou falando de conversas duras que você vem adiando, de limites que você ainda não colocou, de vínculos que já deveriam ter terminado. Estou falando de investir tempo, energia e até dinheiro no seu crescimento, mesmo com medo. O preço da ruptura não é abstrato. Ele aparece nas decisões diárias que cortam o excesso e obrigam você a amadurecer. Agora olha para o ano que passou com coragem, sem desculpa bonita, sem narrativa confortável. O quanto você realmente se empurrou além do que era fácil. O quanto você suportou o peso da construção. O quanto você insistiu quando o entusiasmo sumiu. Porque boa parte das pessoas não fracassa por incapacidade. Fracassa porque para cedo demais. Recua cedo demais. Se protege demais. Faz planos, monta metas, escreve objetivos, se emociona por alguns dias, mas quando o processo exige constância, abre mão de tudo para voltar ao terreno seguro da comodidade. E então o tempo passa, o calendário muda e a vida continua com a mesma cara. Mesmos vícios, mesmas desculpas, mesmos ciclos, só que com mais 12 meses desperdiçados. Se você quer avanço financeiro, vai precisar sacrificar lazer, sono, facilidade e distração. Vai estudar quando estiver cansado, construir quando ninguém estiver vendo, insistir quando parecer que nada está andando. Se quer avanço físico, vai ter que enfrentar fome, dor muscular, repetição, disciplina alimentar e o desconforto de sair da sua versão atual. Se quer avanço nos relacionamentos, vai precisar esmagar orgulho, abandonar padrões infantis, dizer não quando for necessário e cortar laços que sugam mais do que nutrem. Se quer avanço mental, vai ter que confrontar crenças antigas, silenciar a autossabotagem e desafiar as histórias que você repete para justificar sua estagnação. Em qualquer área, o preço chega do mesmo jeito, por meio do desconforto. E aqui entra uma verdade que quase ninguém aceita. Durante um período da sua transformação, equilíbrio demais pode ser apenas outro nome para a covardia bem organizada. Sim, descanso importa, saúde importa, inteligência importa. Mas muita gente usa a ideia de equilíbrio como escudo para continuar morna, dividida, inofensiva, quer crescer sem apertar o passo, quer evoluir sem mexer na agenda social, quer romper limites sem tocar nos prazeres que a mantêm dopada. Só que, em temporadas decisivas, alguma área vai exigir mais de você. Vai puxar mais energia, mais foco, mais entrega. Por um tempo, a balança precisa pender para o lado da construção. Depois você reorganiza,
Mas, enquanto está tentando sair do buraco, não pode agir como quem já chegou ao topo. E não pense que todo mundo vai aplaudir sua mudança. Quanto mais sério você ficar com a sua transformação, mais algumas pessoas vão tentar te desacelerar. Não necessariamente por maldade declarada, mas porque o seu movimento expõe a paralisia delas, sua disciplina confronta a frouxidão delas, sua renúncia faz com que elas se sintam desconfortáveis com os próprios excessos. Então, vão te chamar de exagerado, obcecado, radical, desequilibrado. Vão sugerir que você relaxe, que pegue mais leve, que viva um pouco. E isso soa razoável, justamente porque a mediocridade quase sempre fala com voz mansa. Mas guarda isso. Quem não suporta ver você crescer, também não merece participar da fase em que você está se reconstruindo. Por isso, a sua virada precisa ser prática. Nada de discurso bonito sem ação. A partir de agora, todos os dias, faça pelo menos uma coisa que confronte a sua zona de conforto. Acorda 1 hora antes. Faz mais uma série. Anda mais 1 quilômetro. Trabalha mais um bloco de tempo no que importa. Corta um alimento que alimenta sua fraqueza. Recusa um convite que sabota seu foco. Tenha aquela conversa que você vem empurrando. Elimina um hábito que está roubando sua força. Não precisa começar com algo gigantesco. Precisa começar com algo real. Algo que gere atrito. Algo que custe. Porque a transformação não nasce de uma grande atitude isolada. Ela nasce da soma de pequenas renúncias repetidas com brutal honestidade. No começo vai parecer pesado. O corpo reclama, a mente tenta negociar, a emoção pede alívio. Você vai querer interromper o processo e voltar ao velho padrão só por uma noite, só por um fim de semana, só por mais uma desculpa. E é exatamente aí que muita gente entrega a própria virada. Não porque não poderia vencer, mas porque parou perto demais da linha onde tudo começaria a mudar. Quase toda grande transformação acontece logo depois daquele ponto em que você pensa: não quero mais continuar. É depois do incômodo mais agudo que a identidade nova começa a se firmar. É depois da vontade de desistir que a força ganha raiz. Quem suporta esse trecho deixa de depender de motivação e passa a operar na base do compromisso. Então, cria um teste simples e brutal para si mesmo. Toda noite, antes de dormir, se olha no espelho e responde com sinceridade: hoje eu paguei o preço ou escolhi o conforto? Não pergunte se tentou. Não pergunte se teve boas intenções. Não pergunte se estava cansado. Pergunte se fez o que precisava ser feito. Se a resposta for sim, dorme com dignidade. Se a resposta for não, encara a verdade sem maquiagem e corrige no dia seguinte. Esse tipo de confronto muda tudo, porque corta a ilusão. Impede você de se enganar com palavras bonitas enquanto a vida continua parada. O espelho não compra desculpa. O espelho devolve o retrato exato da sua disciplina. E presta atenção na beleza dura disso tudo. Essa fase intensa não dura para sempre. Esse aperto não é a sua vida inteira. Isso é uma estação. Um período concentrado em que você escolhe sofrer do jeito certo para não continuar sofrendo do jeito inútil. Você não está assinando um contrato eterno com a privação. Está aceitando um ciclo de esforço que produz benefícios por anos. A força que você constrói agora fica. Os hábitos que você forja agora ficam. O respeito próprio que nasce quando você finalmente cumpre o que promete para si mesmo fica. E quando olhar para trás, vai entender que o desconforto não te destruiu. Ele te lapidou. Ele arrancou a crosta da versão fraca que estava escondendo o homem que você podia ser. Agora, a escolha está na sua frente sem maquiagem. Continuar buscando alívio rápido e repetir mais um ano igual, ou aceitar o preço da evolução e terminar esse ciclo mais forte, mais lúcido e mais inteiro. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém vai carregar esse peso por você. Mas uma coisa eu posso te garantir. A dor de se disciplinar por um período é infinitamente menor do que a dor de se olhar daqui a um ano e perceber que continuou no mesmo lugar. Então decide, corta o excesso, suporta o atrito, honra o processo. Considera se inscrever no canal, deixar o like e comentar qual conforto você vai abandonar ainda hoje para liberar a sua próxima versão. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.